noite. Boa noite. 20 horas, opa, entrei na hora. Estou com a câmera errada aqui. Deixa eu ver se eu inverto o negócio aqui. Agora sim, câmera boa, né? Então, gravando já a nossa reunião para a aula de correção da cinemática, lista 2, cinemática do movimento oblíquo, com o famoso Alberto Alves de Mesquita. Boa noite, pessoal. Ok, boa noite a todos. Está me ouvindo aí, Alberto? Sim, alto e bom som. Me ouve também? Também, tudo bem. Tudo tá legal, então. 39 pessoas. Vai ter um monte de gente levando falta hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente gosta de ser malvado, entendeu? E também porque a gente gosta de pontualidade, né? Então, aqui, onde está escrito chat, to everyone, registre agora a sua presença. Registre agora a sua presença. Sim, digita aí o seu nominho completo, se possível, tem letras maiúsculas. E seja rapidinho, porque daqui a pouco eu vou digitar encerrado a digitação da presença. Entendeu? Ou seja, não tem hora para a gente pedir o registro da presença, né? Horário combinado é horário combinado, horário divulgado é horário que a gente vai cumprir. E assim é a vida, né? Ensinando. Às vezes a gente apanha um pouquinho para aprender, né? E falando que marca um horário, é para a gente estar lá no horário. Aqui no Rio de Janeiro tem uma cultura muito ruim quanto a isso, né? Principalmente quando você vai numa festa. A festa é às 7 da noite e vou chegar às 8, no mínimo uma hora de atraso, né? É isso porque o sujeito é educado, só chega uma hora depois, entendeu? Chegar na hora, mas nem o anfitrião está pronto. Então, cadê? 20 horas e 3 minutos, todo mundo digitou aí a sua presença. Aqui o registro da presença. Tudo bem, a gente vai esperar mais 2 minutinhos. Às 20 horas e 5 minutos, eu dou Enter aqui. Encerrou aqui o registro da presença. Parabéns a todos vocês que estão aí, né? Estamos aguardando para iniciarmos na hora certinha. Roberto, o PowerPoint já está aberto aí, Roberto? Vou botar agora. Já deixa aberto aí. Então, a lista 2, só 3 problemas e tal, né? Essa é uma parte que algumas equações a gente vai usar com muita frequência, inclusive, né? Vocês estão fazendo aí já atividade prática, lançando o seu foguete a uma certa distância, registrando esses dados, e na próxima tarefa vocês vão aprender a fazer um tratamento desses dados, inclusive fazerão para gráficos no papel, no Excel, né? Mas para isso, o Roberto está preparando um super PowerPoint explicando como usa o Excel. Para aqueles que não sabem ainda, é claro, né? Tá bom? Bem, 20 horas e 4 minutos, acho que eu vou mudar aqui, como é aqui, presença. Tá? Então, 59, 60, 61. Acho que estava em 39 quando eu falei, a gente aqui da presença, né? Tudo bem. 20 horas e 5 minutos. Enter. Pronto, encerrou aqui a sua presença.
Ok, Alberto, com você já compartilhando aí a tela da resolução da lista 2. Então, acompanhe a resolução e, como sempre, levanta o bracinho aí, mãozinha amarela, e pode fazer perguntas, tá? Não tem problema nenhum, né? É com você, Alberto. Vamos lá. Muito bem, boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa reunião. E vamos começar, né? Pegar aqui com um pequeno a descrição da questão. Primeira questão. Um aluno do 5º ano do ensino fundamental que participa da MobFog ainda não conhece as equações da cinemática do movimento parabólico. Ele lançou seu foguete no nível 2, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal, porque seu professor tinha falado que neste ângulo é quando o foguete ou uma pedra vai mais longe, com a bomba de encher pneu de bicicleta que ele estava usando. Ele só conseguia lançar seus foguetes com a velocidade de 22,14 metros por segundo. Calcule a que distância foi o foguete dele quando lançado com um ângulo de 45 graus. Então, a primeira coisa que a gente faz é reunir os dados, né? O ângulo de 45 graus, a velocidade que é dado, e a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E aí, vamos para a equação, né? Aí, a equação do alcance máximo, né? V02, seno de 2 θ. O que a gente vai fazer agora é substituir esses valores. Então, iniciamos aqui, pegamos a velocidade, substituímos aqui, ó. Aqui eu posso fazer na tela, né? Mas você reescreve, né? Você estava escrevendo essa equação, aí você reescreve essa logo embaixo. Todo mundo sabe disso que eu estou falando, né? Eu coloco logo as unidades de medida para facilitar as contas. Essa metodologia vocês já sabem, né? E aí, aqui vai um comentário para quem for ver depois, né? Tiver fora da aula, né? Substitua o valor da velocidade inicial V0 na equação do alcance máximo. E aí, vou fazer a mesma coisa com o ângulo, né? Substitui o ângulo de 45 graus. E, por último, a gravidade, né? O valor da aceleração da gravidade, 9,8. Bom, eu escolho agora em amarelo resolver aqui, ó, 2 vezes 45, que dá 90. Lembrando que o seno de 90 graus, né, lá nas relações trigonométricas, o seno de 90 graus vale 1, e ele é sempre adimensional, né? Ou seja, nós só vamos lidar com as dimensões aqui com a velocidade e a aceleração. Então, consequentemente, o 1 vai embora, né? Fica qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E aí, aqui nós temos 22,14 metros por segundo ao quadrado, tudo ao quadrado, né? Então, o que é que eu faço? Quebra esse cara, né? Essa relação distributiva dele, 22,14 ao quadrado, você pode fazer isso lá na sua calculadora, e dá 490, aí você coloca isso tudo, não faz arredondamento agora não, o conselho que se dá é esse, deixa para fazer lá no final. E aí agora você divide esse valor pela aceleração da gravidade, que dá 50, né, 0,018, tal. Como é que a gente faz? Nós vamos buscar agora para 2 casas decimais, ok? Para ficar coerente aí com os assuntos adiante que a gente vai ver posteriormente, até com 3 casas decimal. E aí, como é que a gente faz a regra do arredondamento? Eu tenho aqui, olha para o... Você vai até 1, né? Você olha para o seguinte dele, ignora todo o resto, olha para o seguinte, é 8. 8 é acima. Tenta 1 para esse cara aqui. Se for menor do que 5, cancela todo mundo e deixa como está. No nosso caso agora, então, ficou assim, 50,02. Agora vamos olhar para as unidades de medida. Como é que vão ficar elas? Você vê aqui o metro ao quadrado, segundo ao quadrado, eleva o 2 ao quadrado aqui, ó, para facilitar as contas. Aí embaixo está a descrição, né? Note que tanto M quanto S estão elevados ao quadrado. Por isso a gente coloca entre parênteses para facilitar a tua visão. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ok? Ó, se você não percebeu a diferença, né? Isso significa que ambos estão elevados ao quadrado. Como é que eu faço agora para resolver esse negócio? Eu conservo a fração de cima e multiplico ela pelo inverso da de baixo. O que é o inverso da de baixo? Esse que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai embaixo. Olha como é que fica. Ó. Aqui está a descrição, né? Pelo inverso da de baixo. Fica assim. O de cima multiplicado pelo inverso da de baixo. E aí eu multiplico normal, numerador com numerador, denominador com denominador. Ok? Neste caso, o que a gente pode fazer logo é o seguinte, ó, simplifica, ó, que é segundo ao quadrado dividido por segundo ao quadrado é 1. E aí o metro ao quadrado dividido por metro, cancelo também, fica só 1 metro,
que é exatamente aquilo que eu queria, ok? Então, o alcance máximo deu 50,02 metros. Alguma dúvida até aí? Não? Tudo certo? Então, silêncio é confirmação. Vou seguir adiante. Muito bem. Agora vamos para a letra B. Mas o aluno não acreditou muito no que o professor falou e resolveu lançar novamente, mas agora com um ângulo mais alto. Assim, ele achava que o foguete iria mais longe. A gente tem essa impressão, né? Então, ele lançou novamente, mas com um ângulo de 60 graus. Calcule novamente a que distância foi o foguete. De novo, os dados. Agora o ângulo é de 60 graus, a mesma velocidade, a mesma gravidade. A fórmula, a equação é a mesma. Aí agora, não vou fazer aquele passo a passo que tínhamos feito antes, substitui logo tudo de novo, né? Tudo novamente, né? Todo mundo uma vez só. E aí, novamente, o ângulo 60 graus é igual a 120, 2 vezes 60 dá 120 graus. Lembrando que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60. Né? Você pega lá pegue lá uma revisão de trigonometria, dá uma olhada lá. Se você não encontrar na internet, me avisa, manda recado para mim que eu mando para você essa explicação. Você vê que o seno de 60 graus é igualzinho ao outro seno lá de 120, que quando você faz na calculadora é igual a 0,8660. Observe o seguinte, o teu ângulo lá na calculadora tem que estar em radiano. Se ele desculpa, tem que estar em grau. Se ele estiver em radiano, vai dar outro resultado, ok? Muito bem, então dá seno de 60 é 0,8660, e aí agora faço o mesmo procedimento com 22,14, né? Eleva ao quadrado, que a gente tinha feito antes. E aí eu pego esse cara, eleva ao quadrado, 490, tal. E aí aqui, só para uma arrumação, eu pego esse metro por segundo aqui ao quadrado, monto lá do outro lado. E aí vou cuidar só dessa multiplicação aqui. Quanto é que dá? 424,4955. Aí agora eu vou dividir esse cara por 9,8, que dá 43. De novo, a mesma regra. Estou aqui em cima, vejo até a segunda casa decimal. O que está para cima é de 5 para cima. Como esse cara aqui é um número ímpar, então elimino ele e acrescento um a mais para ele aqui. Professor, isso aqui fosse um 2, fosse par, aí era uma regra interessante, né? Como estava. Mas isso é outra história. Até aqui, para o nosso problema, dá conta de... Passo alguns links, você vê aqui, ok? Muito bem. Faço a mesma coisa agora, eleva ao quadrado, os metros por segundo, agora multiplico de cima pelo inverso de baixo. Aí existe uma outra maneira que você pode fazer, né? Que era só cancelar, a gente sempre faz mais tarde. Né? Cancela os segundos, cancela o metro, no final das contas dá tudo em metros aí. 43,32 metros. Muito bem. Agora vamos para a letra C. Por via, não imagino que tenha dúvida, né? Que se não teve dúvida lá, não vai ter dúvida aqui também, né? Por via das dúvidas, ele resolveu fazer o oposto, isto é, lançar novamente com a mesma velocidade, mas com um ângulo menor. Isto é, ele lançou novamente, mas agora com um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Calcule novamente a que distância foi o foguete. Então, de novo, os dados para 30 graus, velocidade é a mesma, gravidade é a mesma. E aí, a nossa equaçãozinha. Substituindo os valores, olha agora aqui que está em amarelo, 2 vezes o ângulo de 30, que dá 60. O seno de 60, como a gente viu, né, é o mesmo seno de 120, que dá o 0,8660. Então, faço de novo a mesma historinha, 22, jogo o metro por segundo lá para o outro lado, eleva esse cara ao quadrado, calcula, multiplica por 2. Lembrando que você pode fazer tudo isso na calculadora, já faz direto, rapidinho você faz. Faz a divisão aqui, e aí agora a regra de aproximação, mesma coisa, 43,32. Agora cancelando direto, né? Cancela o metro quadrado com metro e cancela o segundo com segundo, obviamente o que sobra é só o teu metro, né? E deu a mesma coisa, né? Olha que engraçado, o seno com ângulo de 60 graus dá a mesma coisa com ângulo de 30, né? E aí vem a letra D, né? Qual lançamento foi o mais longe? Qual foi o mais perto? Olha aí. Para o ângulo de 45, deu 50,202 metros. É o que foi mais longe. E tanto para o ângulo de 60 quanto para o ângulo de 30, o alcance foi o mesmo, 43,32 metros.
Isso a gente viu lá naquela minha aula sobre lançamento oblíquo, quando a gente fez com jatinho de água, lembra? A gente fez um ângulo de 60 e um ângulo de 30, eles caíram exatamente no mesmo lugar. Okay? Então, assim, quando não há resistência do ar, é apenas a força da gravidade que está atuando, a consequência direta é que, para esses dois ângulos, o alcance é o mesmo. Beleza? Alguma Aí, dúvida até aí? Alberto, um aluno Oi. perguntou se isso é porque os ângulos são congruentes. Os ângulos congruentes lá daquela relação, né? 120 e tudo. Esse aqui ele dá igual é por conta do... Sim, por conta do ângulo congruente, sim. É verdade. Não tinha olhado por esse detalhe, não. Mas é isso mesmo. Congruência, né? Você tem a semelhança deles. Então, consequentemente, eles vão dar o mesmo resultado. Se você olhar lá o ângulo de 30 graus, você pega o teu vetorzinho, faz um ângulo de 30 graus aqui que está horizontal. E aí a componente dele que dá, o seno dele, que dá lá nessa relação aqui, no caso aqui de 60 graus, né? 60 graus e o de 120, ele dá o mesmo comprimento aqui, ó. Aí você olha assim, mas o de 30, o comprimento é menor no eixo Y. É verdade. Só que lembre-se que seno é cateto oposto pela hipotenusa, ok? Então, essa relação da tua divisão vai dar o mesmo valor. Então, a tua divisão vai dar o mesmo resultado. Consequentemente, o teu ângulo lá vai dar a mesma coisa. Porque a única coisa que você tem é a tua relação do seno, né? Então, você tem duas... É um detalhe que eu contei. Um é o ângulo de 45, mas multiplicado por 2, né? Então, o de 30 graus equivale ao de 60, e o de 2 vezes 60, que é o de 60 graus, dá 120, que é a mesma coisa que de 60 graus, ou seja, eles dão semelhante, né? Então, ficar atento a esse detalhe. Se você não entendeu, me manda mensagem que eu te explico isso direitinho, mas o segredo está lá no teu ângulo. Se é 30 graus, 2 vezes 30 dá 60. Se é 60 graus, 2 vezes 60, 120. Só que 120 é igual a 60. No geral, dá a mesma coisa matematicamente. Tudo bem? Respondi a dúvida? Pessoal, só um comentário mais, então, Alberto. Como vocês viram na resolução, calcular o x máximo foi v0 ao quadrado sobre g vezes o seno de 2θ. No caso, a velocidade foi a mesma, né, nos dois lançamentos que a pessoa fez, né? A mesma velocidade, o mesmo g. Então, o que mudou foi o seno de 2θ, né? E aí, bem, aí você viu que Isso. o seno de 60, o 120, bem, deu a mesma coisa. Mas isso não foi só para esse ano em particular, não, né, pessoal? Então, se você tem 45 mais um ângulo qualquer, ou 45, menos esse mesmo ângulo, você sempre vai fazer o projétil, o seu foguete cair no mesmo lugar, entendeu? Você sempre tem dois ângulos, né? Fora o 45 graus, você sempre tem dois ângulos que, lançado ou baixinho ou bem alto, o foguete cai no mesmo lugar, né? Então, não é só para aqueles dois ângulos que foi mencionado ali, de 30 e 60, De não. 15. Entendeu? Isso. Né? Sempre vai acontecer isso, tá? E o 45 é um caso especial, né? Acho que o de 15 e o de 85 é a mesma coisa. Né? Eu só quero, deixa eu só abrir um comentário. A propriedade toda desse entendimento está no próprio seno aqui, né? Você tem uma simetria de 45 graus aqui, tudo que está para cima de 45 até 90 é muito semelhante ao que está de 45 para zero. Então, elas são semelhantes, então há uma simetria. Tanto é que com 45 é o que vai mais, com o menos do que isso, né? Se tem um ângulo menos, ele vai mais perto, e se for um ângulo mais alto, vai mais alto, mas vai mais perto também, muito similar ao outro, ao ângulo mais baixo. Ou seja, ângulos maiores do que dele para ângulos menores do que por causa desse aqui, ó. Se você duvida de onde há uma simetriazinha bem direitinha, bonitinha, isso. Boa pergunta, eu gostei da pergunta. Mais alguma dúvida, Cano? Tá travando um pouco aí para todo mundo, Alberto. Sua fala está travando um pouco.
Sei lá, se tiver gente Deu usando a travou mesma aqui. internet na sua casa, pede para parar de usar, quem sabe melhora um pouquinho, entendeu? Se estiver rodando alguma coisa embaixo aí, para de rodar também, né? Ou seja, usa o mínimo possível da internet local, né? É, E agora parece que o Alberto travou de vez. pronto. Aí, Alberto, agora você não só travou, como o Alberto caiu de vez. Aí, Alberto, aí de novo travado, parece. O efeito, não, ele tirou o efeito das auroras, aí, não tem mais efeito das Voltei, estão me auroras. vendo? É. Não, eu vou levar de volta, porque eu achei que ia ficar bonito essa parte de trás aqui, mas o fake só, fake art. Muito bem, voltando aí. Eu não sei em que parte eu perdi lá da minha explicação anterior, mas o que eu precisava dizer é rapidinho aqui, é só você o seno de 2θ, né? Uma simetria em relação ao ângulo de 45 graus. Todos os ângulos que for acima de 45 graus, todos os ângulos entre aspas, né? Dos que for acima de 45 graus até 90, ele tem sempre um correspondente a de 45 para 0, entendeu? Então, ou seja, a 60 é similar à hora que lançou a 30. Você vai fazer as contas, você vai sempre, ok? Fruto dessa equaçãozinha aqui, ó, por causa do seno de 2θ. Aí, lembrando que eu gostei muito da conta que fizeram, né? Muito boa. Faz a gente pensar um pouquinho isso. Responde, todo mundo me ouve? Está falhando um pouco, mas Alô, estamos alô. ouvindo, Alberto. Mas está falhando, tá? Continua aí. Tá bom. Vamos lá. Falar mais devagar ainda para ver traço. Vamos nessa. Uma aluna participante da MobFog queria a que distância chegava, queria saber, né? Eu esqueci de modificar bem aqui. A que distância chegava o seu foguete quando ela dava 10 bombadas no êmbolo da bomba de encher pneu de bicicleta para pressurizar sua base. Era uma aluna do nível 3 que lançava o foguete com água e ar comprimido. Acontece que ela se esqueceu de levar uma trena, fita métrica bem comprida, mas ela não esqueceu o celular, claro, né? Felizmente, ela já tinha estudado as equações da cinemática do movimento parabólico, ou oblíquo, ou balístico, tanto faz, e sabia que o tempo máximo de voo do foguete e o alcance máximo do foguete, desprezando-se a resistência do ar, eram dados pelas equações. T máximo 2v0 seno θ sobre g, e x máximo, né, v02 sobre seno de 2θ sobre g. Engraçado que eu fiz essa modificação nas minhas correções e não gravou, não. Engraçado. Muito bem. Claro que ele estava num campo de futebol lançando foguete com ângulo de 45 graus, pois sabia que neste ângulo, e quando o foguete vai mais, é quando o foguete vai mais longe. Ela era muito criativa e inteligente, pois para medir o tempo com grande precisão, ela filmou com o celular o voo do foguete. Então, colocou o vídeo no editor de vídeo e assim viu exatamente o instante de saída do foguete da base e o instante em que ele tocou o solo novamente e viu que o foguete voou exatamente 4,12 segundos. Claro que ela sabia que a gravidade era 9,8 metros por segundo. Muito bem. Use as equações acima e determine a que distância chegou o foguete. Então, vamos lá. Então, a questão, a primeira coisa que a gente vai fazer é os dados, né? 45 graus, o tempo 4,12. Aqui está o tempo. Achar aqui, retivo e direto. 4,12 aqui, desculpa, o tempo 4,12 aqui, o seno de 45, 9,8, e vai fazer as contas até achar o V0 aqui. É mais fácil de fazer? Mas a suscetibilidade para erro é muito grande. Eu prefiro que você faça assim, ó. Eu recomendo.
Pega o T máximo aqui, está subentendido, ele é 1. Depois, multiplica o meio pelos extremos, né? 1 vezes 2 vezes 0 seno de teto, 2 vezes 0 seno de teto. Faço o outro, T máximo vezes G, que dá GT máximo. E aí, esse 2 seno de teta aqui, está multiplicando, vai para lá dividindo. E aí, quando ele vai dividindo, aí a equação. Aí é só substituir na calculadora, você já faz direto. O tempo 4,12 segundos, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e o seno de 45. Então, do jeito que você escrever lá na calculadora, ela faz para você, até na calculadora da internet aí. Primeiro aqui, a gente faz o o S quadrado com o S, né, que é o segundo, ficou só metro por segundo, claro, né, porque é velocidade, né, metro por segundo, esse cara aqui é adimensional, esse cara aqui também, então, adimensional, ótimo, foi cancelado o segundo dele aqui, né. Aí, seno de 45, 0,7, multiplicado por 2, 1,14, e aí o metro por segundo eu mando lá para o outro lado, 9,8 vezes 4,12, que dá 40,376, divide esse valor por 1,414, dá 28,554455. Para duas casas, botei só para uma casa decimal, né? Era para simplificar com as contas, mas podia ser para duas casas decimal, para ficar coerente com os próximos exercícios que a gente vai fazer, ok? Arredondei para 28,6 metros por segundo. Achamos a velocidade. Agora, nós vamos jogar lá na equação do alcance máximo, né? Então, jogando ela na equação do alcance máximo, é só substituir agora. Substituindo direto, a velocidade 28,6 ao quadrado, seno de 2 vezes 45, e a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí eu olho só para o seno de 45, que dá seno de 90, né? Seno de 90 é 1, uma vez esse valor é ele mesmo, por isso já, né? Eu estou fazendo direto, porque a gente já tinha feito, já sabe como é que faz. 28,6 ao quadrado, que dá 817,96, divide esse cara aí por 9,8, 83,5, fazendo direto, né? Já sabe como é que é. Aqui, essa expressão é a mesma que a gente já viu lá nos outros, quando é cansativo, é só cancelar, né? Metro quadrado com metro aqui, segundo ao quadrado com segundo, que sobra só um metro, tudo certo. Então, o alcance máximo deu 83,5 metros. Tudo bem? 2B, com qual velocidade o foguete foi lançado? Essa nós já achamos lá na hora da velocidade, né? Já tínhamos encontrado a resposta, 28,6 metros por segundo, né? Qual a velocidade do foguete foi lançado. Então, já está respondida. 2C, a que altura passou o foguete pelo seu ponto mais alto? Aí eu tenho meus dados, né? Você pode pegar lá, quem não fez lá a equação ou quem não fez o primeiro ano ainda do ensino médio, não lembra dessas coisas, pode ir direto para essa relação aqui. Quem já fez, pode usar lá a equação de Torricelli, todo mundo faz, né? Põe o V0 final ao quadrado lá igual a 0, e aí o teu lá na equação de Torricelli, e aí você acha a tua altura máxima lá, tranquilo. Aqui é ainda mais fácil, porque você usa essa fórmulazinha que a gente já deduziu, né? Y máximo é 1/4 do x máximo, né? A altura máxima é 1/4 do alcance máximo. Isso para o ângulo de 45 graus, ok? Muita atenção nessa hora. Mas quem não lembra de como essa equação é deduzida, eu vou mostrar isso para vocês, ó. Ela vem lá da formulazinha do y máximo e da fórmula do x máximo. Parece feio, mas não é nada difícil, não. Você vai fazer y máximo dividido por x máximo, ó. Aí você pega aqui, ó, o teu V02 seno de 2θ, você desmembra aqui o teu seno de 2θ, ó. Seno de 2θ é 2, seno θ cosseno θ. Então, você desmembra ele aqui. Para que eu tenho que fazer isso? Para cancelar o seno ao quadrado de θ lá no numerador do outro, no denominador desse cara. Lembrando que você pode fazer o de cima pelo inverso do de baixo e vai dar a mesma coisa, ok? Estou só simplificando para ser mais rápido, né? Mas nada que a gente já não tenha feito lá nos exercícios anteriores, procedimento. O que é que sobrou agora? Sobrou agora o v ao quadrado, né? Que eu posso cancelar direto. Também dá. E agora, pego o de cima pelo inverso da de baixo, a mesma coisa, e aí multiplico. Os dois aqui fica 4, né? Os g's vão embora, então ficou só seno sobre cosseno. Separo aqui, né? Só para ficar bonitinho, 1/4, seno sobre a tangente, e aí tangente de 45 graus é 1, e aí pronto.
Se eu pegar esse x máximo aqui que está dividindo e for para lá multiplicando, eu tenho exatamente a mesma expressão que eu tenho aqui. Ó. Então, ou seja, a equação foi deduzida. Aí agora é só substituir. X máximo é 83,5, o ângulo a gente já sabe 45, nem vai precisar. Dividido por 4, 20,9. Então, essa é a minha altura máxima. Chegou a 20 metros, né? 20,9 metros, né? 20 metros e 90 centímetros. Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Não, todo mundo em silêncio, então vou continuar. Muito bem, vamos lá. 2D. Qual seria o tempo de voo se o foguete fosse lançado com uma velocidade obtida do item B, mas lançado num ângulo de 60 graus na horizontal? De novo, os dados, está aí a equação, e aí é só substituir. Ó. 28,6, não, onde foi V0 eu coloco 28,6, o seno agora é e a gravidade 9,8. Aí eu pego os por segundo lá e já resolvo, né? Esse aqui cancela com desse, sobra, vai lá para o canto dele. Claro, por quê? Porque tempo é em segundo que se mede. Então, é isso mesmo. Aí é só fazer a multiplicação direta lá na tua calculadora. 2 vezes 24, vezes 24 dá com 9,8, 5,1 segundos. Então, ele levou 5 segundos aproximadamente para chegar no tempo máximo de voo, né? Terceira questão, escreva as equações horárias do movimento do foguete lançado no item D do problema 2. As 4 equações horárias que descrevem o movimento de qualquer foguete é a equação da nas equações abaixo. Estamos considerando um eixo Y apontando para cima, ou seja, tudo acima é positivo, tudo que é um sinal negativo, né? Que ele aponta sempre para baixo, ok? Então, muito bem. Está aí a equação do Vx. O Vx, como ele é uma velocidade constante, né? Então, eu tenho a minha velocidade dele, não depende do tempo, porque ele é constante, é V0 cosseno de θ. Né? Então, está aí a velocidade dele, 28,6 metros por segundo. Ah, mas está faltando um T aqui. Cuidado! Não está faltando o quê? Isso aqui é a equação da velocidade, ok? Então, agora sim, aí o VY. O VY, como é no eixo Y, no eixo X é uma velocidade constante, né? Fazendo desse lado aqui por simetria. No eixo X é velocidade constante. Já no eixo Y, ele está sob o efeito da gravidade. O que é que acontece? Ele vai com velocidade positiva, essa velocidade vai diminuindo, chega a zero, ele para, aí ela começa a aumentar, e aí ela vem negativa para baixo. Ok? Então, substituindo os valores, 28,6 vezes o seno aqui de 60 graus dá 24,8. E a gravidade 9,8 metros por segundo. Alberto, a Emanuele levantou a mãozinha. Verdinho aqui. Foi detalhezinho aqui. Agora sim, a equação temporal. Ó. Oi. Alberto. Sim, pode perguntar. Oi, pode perguntar. Fala, Emanuele. Emanuela quer fazer uma pergunta. Eu gostaria que você pudesse explicar essa parte do menos gravidade. Ah, tá bom. Beleza. Com mais calma, só para eu entender direito. Ok, tá obrigada. Nada. Aqui, ó. Lembra do teu... Eu vou fazer, não de frente para mim, eu vou fazer de frente para você, tá? O teu eixo Y está para cima, teu eixo X está para a tua direita, certo? Está para a minha esquerda aqui. Então, tudo que está para cima, a gente define como positivo. Então, meu dedo está apontando para cima. Se eu pudesse botar o meu dedo como um vetor, ele seria positivo. E você se entendeu a minha explicação até aqui? Para cima é tudo positivo e para baixo é tudo negativo. Entendi, certo? entendi. Certo. Entendeu, né? Então, a velocidade, ela não está para cima diretamente. Ela está obliquamente aqui. A Júlia Soares levantou a mão também. Ela
Oi. Oi. Júlia Tá, vai lá. Soares. Fala, Júlia. Oi, Uhum. eu fiquei com dúvida em relação à primeira equação da questão número 3, de Vx pelo tempo, é o cosseno de 60 graus. No caso, não seria um meio e teria que multiplicar pelo valor da velocidade inicial? Porque eu não entendi porque que a resposta deu a velocidade inicial em si. Ai, é verdade. Um detalhe aqui. Desculpa, corrigir. Isso eu faço essa correção, tá? Perdão, é 14,3 aqui. Tá Tá errado. bom, muito obrigada. 14,3. Porque é cosseno de 60 também. Alô? Opa, tudo certo? Obrigada. Tem que corrigir isso aqui. Eu vou fazer. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Não passei batido, não vi esse detalhe. O cosseno de 60 é meio, né? 0,5 vezes 28,6, 14,3, que é a metade. Perdão, cometi esse erro crasso aqui. Desculpa, ok? Voltando lá, como o ângulo aqui é de... Como esse cara estava obliquamente, o eixo, a componente dele no eixo vertical está para cima, então ele é positivo, ok? Então, o que acontece? Ele vai lá para cima, quando chega lá em cima, o vetor velocidade dele lá em cima é zero. Aí agora ele vai descer, então a componente agora dele agora está para baixo, ó. Então ele é negativo, e vai descendo. Por que que ele vai fazer isso? Porque ele tem uma gravidade que sempre empurra ele para baixo. Então, se ele sobe, a gravidade vai empurrando ele, ó. Vai empurrando até que ele volta, entendeu? Então, quando eu lanço ele para cima, ele sobe, ele vai trazendo ele para, aí agora ele desce e acelera. É por isso o sinal negativo. Tudo bem? Tudo certo, obrigada. Nada. Desculpa por esse erro, é 14,3, tá? Vou até aproveitar e vou conferir o restante agora para ver se eu não cometi o mesmo. Ó, aqui eu já acertei, aqui eu já fiz correto, né? Cosseno de 60, que é meio, vezes a velocidade, que é 28,6, que dá 14,3. Aqui é a equação da posição em função do tempo, ok? Essa aqui vem um Tzinho. Já do Y, da posição dele na altura em relação ao tempo, aí eu vou substituir, né? Aí aqui de novo eu cometo o mesmo. Não, aqui eu é 28, 24, porque aqui é o seno de 60, raiz de 2 sobre 2, multiplicado por 28,6, 0,8, ok? Aqui, 0,9. E aí a equação da trajetória longa, a maior de todas, você substitui. É aqui que vale uma observação. A maioria de vocês, das que eu estou corrigindo até agora, chegaram e colocaram do jeito que está aqui e pararam aqui mesmo. Aí eu pergunto, eu sempre botei, por que que não fez até o final? Já que você tem uma calculadora que você pode fazer essa conta. É só fazer até o final, substitui na calculadora 9,8. Tem muita gente que erra porque você tem que fazer o seguinte, escreve 9,8 dividido, abre parênteses e escreve todo esse resto aqui. Aí fecha parênteses. Porque se fizer 9,8 dividido por 2 vezes isso aqui, a calculadora vai interpretar como se estivesse dividindo somente esses dois e 8 dividido por, abre parênteses, 2 vezes 28,6 ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de 60, fecha parênteses. Aí a calculadora já te dá esse cálculo certinho. Fazendo as contas, eu fiz várias vezes aqui, tá aí, ó, 0,24 mais, menos 0,24 mais 1,7. De novo, né? Esse valor aqui é negativo, porque ele vai dar uma parábola cuja concavidade dele é voltada para baixo, né? Então, tá tudo certinho, tudo ok. Beleza? Alguma dúvida? Não sei se estão me ouvindo. Minha Sim, internet estamos ouvindo. tá, né? Beleza. E é isso. Terminou aí, né, Alberto? Oi? Sim, agora aqui eu encerrei. Acabei. Sim. Oi. Então, essas são as equações horárias, né, pessoal, que descrevem o movimento em questão, né?
Esperamos que vocês tenham menos erros nessa segunda lista, né? Como vocês estão vendo, não tem nenhuma conta complexa, né? Tudo bem que apareceu aí seno, cosseno, tangente, né? Isso precisa saber, alguns de vocês já sabem, uns poucos aí talvez ainda não saibam, né? Mas tem que ir aprendendo, tem jeito, né? Mas vamos ver. Alguém tem alguma pergunta sobre os 3 problemas aí resolvidos pelo Alberto? Aproveita esse momentinho. Não? Que bom. Então, agora, abram, por gentileza, o seu PDF aí, referente à lista 2, que você nos mandou, né? Para a gente dar uma olhada na sua formatação, não é? Os monitores vão corrigir detalhadamente cada uma das suas listas, etc. Só para a gente ver o jeitão com que você está apresentando o seu trabalho, né? Então, vai abrindo aí o seu PDF, né? A gente está, ainda são 20 horas e 41 minutos, vamos até as 9, tá? E queremos ver, então, um pouquinho do seu senso de estética, né? Para apresentar um relatório. É um relatório que contém, né, a resolução de 3 problemas, certo? Na correção da lista anterior, eu tinha feito alguns comentários no intuito de... vocês tinham compartilhado algumas listas conosco, e aí a gente foi comentando. Lápis muito claro, muito apertado, rabiscou aqui, rabiscou ali, apertou tudo, fiz vários comentários, né? Então, vamos ver se vocês não estão insistindo naqueles erros. Vou aproveitar que está aqui conosco, não estava aí da última aula, a Valentina Vieira. Valentina, começamos com você, Valentina. Mostra aí a sua obra de arte. A minha lista número 2? A lista número 2, é. Eu imprimi ela e eu fiz ela impressa para eu conseguir mandar por PDF. E aí eu fiz a capa impressa também e digitalizei no PDF para enviar tudo impresso. Puxa vida, você não tem aí o PDF no computador, então? Tenho sim, deixa eu ver. Bom. Seria para eu compartilhar a tela? Isso mesmo. E os demais já vão deixando aberto o seu PDF aí. Pronto, estamos vendo, Valentina. Então, tem lá... Não é bem bolsa de iniciação científica, Valentina. Eu escreveria lá em cima programa de iniciação científica júnior, entendeu? Tá? Aí, lista de exercícios. Bem, o ideal é você colocar aqui uma lista número 2, lista de exercícios número 2, né? Lançamento oblíquo. Tá? Aí tem o nome, tem o local de Marília, né? Aí já sabemos onde é que o Valentina mora, tá vendo? E a data, né? E aí está a tarefa nova, segunda lista, né? Colocou lá o enunciado, né? Pegou a equação, espera aí, vai devagar, pegou a equação, né, algébrica geral, substituiu os valores, fez a conta e deu ali a resposta em quilômetros, né? É isso? Eu quis fazer as transformações das 2 unidades para caso não desse para ter mais. Tá, que não foi pedido, né? Que fosse dado, né? Entendeu?
Tá, entendemos. E aí, no item B, a mesma coisa, pegou a equação, substituiu os valores e foi dando... repara que você está chamando de R, não é? O termo V quadrado, V0 ao quadrado, sendo 2θ VG, você está chamando de R maiúsculo, não é? E a gente, na exposição que o Alberto fez, estamos chamando de X máximo, né? Esse R que aparece em muitos livros didáticos, mas vem de um termo em inglês chamado range. Range quer dizer uma distância, um alcance, né? Por isso que ela está chamando de R maiúsculo, né? Tudo bem, um monitor lá vai entender, mas você não está usando a nomenclatura que a gente usou na primeira aula que foi dada sobre cinemática, né? De movimento oblíquo. Aí é a mesma coisa, depois no item C, né? E no item D, então, explicou ali que são iguais os dois ângulos para 30 e 60 graus. Ok, roda aí mais, vamos para o seguinte. Segundo, aí foram dadas as equações, etc. Né? E isso pode descer um pouquinho mais, né? Então, notem que ela está colocando dentro de quadradinhos, retângulos, as respostas, né? Tem unidades, onde tem que ter unidade, obviamente. Até falamos que um número aí que precisa ter unidade, se não tiver unidade, ele não tem sentido nenhum, né? E, aparentemente, as contas estão certas, o que parece, sobe um pouquinho mais aí, né? Tem. Aí ela pegou as equações horárias e... Então, aí você... Bem, só não escreveu lá as unidades como o Alberto escreveu, né? Mas está lá o VY, 15,19 vezes o T, se eu não me engano, né? Que parece que é ali. O Y de T, no finalzinho da conta, agora você colocou, né? 25 metros por segundo vezes T menos 4,9, acho que metros, não estou dando para ler aqui, vezes T quadrado, né? Tá? E a equação da parábola, aí você se equivocou na resolução da equação horária da parábola, né? Que seria Y igual um certo número vezes X menos um certo número vezes o X quadrado, né? Eu errei a última. Sim, já percebemos. Mas a ideia aqui não era fazer correção, mas sim vermos aí os cuidados que você está tendo para apresentar o seu trabalho, não é? Então, está razoável, você vai receber alguns comentários dos bolsistas que vão corrigir a sua lista, tá? Aí, se eles apontarem alguns lugares para você melhorar, claro, leva isso em consideração e na próxima ocasião você vai apresentar algo, assim, digamos, uma melhor aparência, tá? Muito obrigado, Valentina. E agora, Obrigada. Valentina, escolha alguém para apresentar para nós. Tá bom. Deixa eu só parar de apresentar. Eu acho que eu escolho o Arthur Francischini. Arthur, você foi o escolhido da Valentina. Boa noite. Boa noite. Vou apresentar aqui a tela. Eu acho que ela gostou do seu bigodinho, assim, com um negocinho no queixo, assim, entendeu? Muito bem. Está conseguindo ver a tela? Sim, aí estamos vendo, né? Aí escreveu o programa, né? Aí ficou mais legal, Valentina. Programa, né? Lista 2, de cinemática, Campo Grande, fevereiro de 2002, né? Aí botou, legal. Eu fiz que nem a Valentina também. Eu imprimi Certo. e resolvi, depois escaneei. Sim, aí note bem, aí no item A você escreveu x máximo igual a V0 ao quadrado sobre G. Mas essa equação só fica assim quando estamos falando de um θ de 45 graus, né? Ou seja, o x máximo, na verdade, V é essa expressão vezes seno de 2θ, né?
Então, Eu acabei aí, cortando aqui, que era 45. e você escreveu a expressão geral, literal, geral. Nossa, Se for geral, ela ficou errada, porque ficou faltando sendo 2θ na expressão geral. Entendeu? Ah, mas é que eu sabia que era de 45 graus. Não, você escreveu a expressão geral. A expressão geral é o que está ali vezes sendo 2θ. Né? Aí, na linha de baixo, aí você já poderia escrever. Ah, sabemos que sendo 2θ, sendo de 91, e simplificava a conta, né? Agora me diz uma coisa, você fez essa continha aí na mão mesmo? Você não tem uma calculadora assim, não? É que você gosta de ah, fazer conta na mão mesmo? depende. Se a conta é mais tranquila, às vezes eu faço na mão ali mesmo, que é mais rápido pegar a calculadora. Bem, eu não sei o que o monitor que vai corrigir essa prova vai falar, entendeu? Eu acho que eles vão criticar isso, Nossa, né? Porque você pode fazer a parte, você não precisa é. explicitar que você sabe fazer a conta manualmente, digamos Uhum. assim, né? Eu Tá, acabei fazendo papel ali na hora mesmo, pra ter mais pode rápido. pegar o papelzinho do ladinho assim, né? É, Entendeu? Certo. Tá. Aí você escreveu x máximo, vezes zero ao uhum. quadrado, seno de 2θ, que é a expressão geral, né? Sobre g. Tá? Aí foi substituindo, etc, etc, né? Ok, muito bem. Continua. Isso. Aí tudo bem, continua. Daí que eu expliquei Aham, parte do tá raciocínio. certo. É isso aí. Explicar que deu a mesma coisa, né? Sim. E, na última, as equações horárias, né? Era isso que era para encontrar? Esse daí? Esse aqui? Ah, Não, não. esse aqui é Ah, a sim, questão achar 2. o X máximo, que a garota foi lá, fez o lançamento, cadê a trena? Pô, esqueci a trena. Mas era uma garota muito esperta, ela tinha filmado, né? E aí, pelo tempo de voo, e como ela sabia a velocidade, por outros métodos que ela já sabia, né? Ela calculou a distância, tá vendo? Como ela mediu a distância medindo o tempo, né? Garota esperta aí do exercício, Uhum. né? Muito Sim. bem. Pode rodar um pouquinho mais? Aham. Calculou o y máximo, né? Também, essa relação y máximo é x máximo sobre 4, também só para θ igual a 45 graus. A Uhum. expressão geral, né? Tem um tangente ali, na verdade, né? Tá? Sim. Eu vi que como Ó. era 45 graus, daí eu expliquei antes, tal, para Ah, poder tá usar isso certo. aqui. Eu não tinha lido aí. Perfeito. Muito bem. Aqui, letra D. Né? Isso. E agora aqui as equações horárias, né? Tá. Aí, Valentina, era assim que era para fazer, Valentina. Tá vendo? Era assim, né, Valentina? Era só isso daí, ó, tá vendo? Né? Então, essas são as equações horárias, né? Sendo que as 4 fundamentais, né, são as da velocidade e das posições, né? Vx, Vy e o x e o y. Dessas 4, você combina elas do jeito que você precisar, do jeito que você quiser, né? Tira a equação horária, acha o x máximo, y máximo, altura máxima. Dessas 4, você deduz todo o restante. Tá bom. Obrigado. Escolhe alguém aí para compartilhar Olha aí. conosco. Beleza, deixa eu analisar aqui. Vamos Não escolher. pode ser a Valentina. Tá. Hum, ver. Hum, Escolher Guilherme Dias. Guilherme Dias. Isso, né? Tem a capa, tal, né? Se identifica o que vai, qual o conteúdo que está abaixo disso, né? Tá? E aí vem, né? Os enunciados. Aí preferiu, né? Fez uma folha à parte, tirou uma foto tipo PDF, né? E foi colando ali, né? Mas aí no item 1A, viu? Você escreveu X máximo e já botou um número. Não é um mais legal, viu? O certo é fazer como o Alberto mostrou, né, Alberto? Fica estranho você pegar X máximo e já escrever números ali, entendeu? Você tem que mostrar que você está vindo de uma equação
literal, né? Como conversei no anterior aí, essa equação 22,14 ao quadrado sobre 9,8, na verdade, já é um caso particular da expressão geral, né? Porque a rigor tinha um seno de 2 θ, entendeu? Que o Alberto mostrou ali, né? Que vale 1, né? No caso do θ lá de 45 graus, né? Então, correto é sempre você dar a expressão literal e, então, substituir os valores dados no enunciado para obter a resposta pedida, tá ok? E repara que você está dando ali 50, 29 e 15. Você está ignorando ali a questão das casas decimais. Não tem sentido você colocar 5 casas decimais. Mas também não tem sentido você não colocar nenhuma casa decimal. Não é? Tá? Próxima, roda aí o próximo, tem o enunciado. Isso. Então, você está usando o mesmo procedimento. Olha aí. No item A, você escreveu 4,12 igual para né? E a ideia era você encontrar, acho que, a velocidade para poder calcular o x máximo, né? Entendeu? E aqui você está usando uma casa decimal. No anterior você não usou. Então tem que ter uma coerência, né? E a mesma situação. Você não está escrevendo a expressão geral. Você pegou ela de algum lugar, que não mostrou para a gente, e foi substituindo os números. Então o monitor vai olhar aqui e falar, pô, da onde está vindo essa equação? Entendeu? Então não é o correto. Então, o que eu estou falando para você, na verdade, estou falando para todo mundo, né? Porque você vai sendo penalizado, e todos vocês, né? Ao terem as suas listas corrigidas, né? Tá bom? Próxima listinha aí, o número 3, né? As equações horárias. Isso, parou ali. Não, aí você se equivocou, né? Você não está escrevendo, você substituiu o tempo por 4,18. Não, você está vendo que à esquerda você tem V em função do tempo. Quer dizer que é uma expressão que à direita vai ter o tempo, como sendo uma variável, né? Ou seja, a gente vai poder determinar a velocidade em qualquer instante que quisermos. Por isso tem que ter o T ali no lugar do 4,18. Né? Entendeu? Assim como foi mostrado pelo Alberto. Tá? Ok. Então, acho que é só isso. Vamos pedir para mais alguém aí. Alberto, escolhe alguém aí, Alberto. E a Nahaira, nome bonito, Nahaira. Consegue me ouvir? Eu vou enviar aqui. Eu fiz ela por papel, imprimi ela e fiz as contas aqui, mas agora eu vou mostrar para vocês tudo. Tá bom. Cadê você, Nahaira? Você está tirando a foto ainda. Analisando lá. Eu entendi que ela já tinha, claro, que mandou pelo e-mail, então tem que ter o PDF, né? E aí eu tinha pedido que todos deixassem o seu PDF aberto aí no computador. Sim.
Eu peço até desculpa, porque eu acho que eu não estou encontrando ele aqui, ele deve estar lá no fundo, porque já me enviaram vários documentos que eu participo da igreja, aí eu vou encontrar, espera um minuto. Aí, Roberto, escolhe outra pessoa. Vai que a Ana Raira não consegue e a gente já tem alguém aí com o PDF aberto. Tá. Vou escolher agora o Joaquim. Joaquim, apareça. Ok, Só seu Joaquim, vai nome. abrindo o seu aí, mas vamos esperar um pouquinho pela Ana Raira. Oi, professor. Eu estou aqui com ele aberto, já é para apresentar? Então, vai o seguinte, Joaquim, você apresenta agora, a Ana Raira vai preparando para ela apresentar depois, tá? Tá. Professor, só uma coisa. O arquivo que eu enviei é porque eu comprei um aparelho novo e eu estou usando ele aqui. Então, o arquivo que está salvo aqui é só o rascunho, então não tem a capa dele que eu fiz. Só tem a lista. Eu Tá bom. posso mostrar mesmo assim? Vamos ver a sua lista, então, tem a capa. Tá, peraí. Compartilhar a tela. Deu certo? Estamos vendo um monte de coisa. Ah, agora chegou a lista. Estou até me vendo no meio da sua lista aí. É porque eu estou aprendendo a mexer aqui ainda no Zoom. Estamos vendo. Bem, está dando para ver ali, então, que ele tem um enunciado. Espera aí, calma aí. Estamos olhando aí. Calma. Né? Aí está lá, tem a equação literal ali, é V0x, é o V0 cosseno de θ. Substituiu, né, cada um dos termos. E escreveu V0x igual a 15,6. Aí, o Emanuele, o que está Estou errado. faltando ali Estou errado. no item A? Emanuele? Oh, meu Deus. Faltou o metro por segundo, professor, unidade Ah, mesmo. bom, tudo bem. É isso daí, né, Emanuele? Faltou o metro por segundo, 15. Oi, Pois professor, é. você está falando comigo? Emanuele Pereira, a gente estava perguntando para você o que Ah, estava sou errado eu. lá. A Né? unidade, né? Me ajuda aí, Emanuele. Vamos ver se o Joaquim cometeu mais algumas falhas, né, Eu seu já vou, Joaquim? professor, eu já vou colocar aqui a falha que eu cometi também na primeira, que eu errei alguma coisa no cálculo, que o resultado seria 50, né, arredondado. Então, acho que no cálculo eu coloquei alguma coisa diferente, que deu 49,69. E eu esqueci de arredondar para uma casa decimal só. Eu já estou colocando meus erros aqui. Só para... Tudo bem, quando a gente acha os próprios erros, é melhor do que ficar esperando que os outros achem os erros para a gente, entendeu? Aqui, ó, o tempo máximo, eu não coloquei o segundo, nem o metro por segundo aqui também. No 0x aí do ITB, faltou, no temático. Meu Aqui, ó, o amigo, metro. Esse mas daqui é um você erro vai meu. perder quase todos os pontos aí na correção dos monitores, viu? Pois é difícil. Na época eu acostumei fazer assim, eu tô errado, eu sei, eu tô errado. Eu vou corrigir. Ah, ainda bem, né? Tem que ser assim, né? Aqui, ó. Tá, desce um pouquinho mais aí, vamos ver. Aí, Emanuele, fica atento aí, Emanuele. Vamos ver se você encontra algum errinho mais aí. Aí dá uma paradinha aí, dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha, calma. Ah, tá. Entendi, calma aí. Não está dando para entender não, né, Emanuele? Aí à direita está escrito x igual a 103,08 km/h, né? Então, um pouquinho bagunçado aí a resolução, né? Eu vou organizar mais na próxima. É errando que a gente aprende, né? Então,
Tudo bem. Errando a gente também aprende, porque para você errar, você teve que fazer, entendeu? Olha aí, olha aí. Né? Então é importante fazer, porque aí ou você acerta ou erra, acertou, parabéns, errou, né? Tem chance de aprender e fazer correto depois. E no Intensei, que negócio de interrogação é essa aí? Essa A que daqui, altura passou o foguete pelo seu ponto mais alto? Aí você botou interrogação? Ah, sei lá, não estava lá para ver, é isso que você falou, é? não, é porque eu não consegui, eu não tinha, eu não estava muito bem nesse dia aí, eu não consegui resolver essa questão. Tanto é que no final aqui, o senhor vai ver que tem essa daqui, dessa equação, e da outra também não consegui, essas duas. Mas eu tenho aqui o papel do meu lado, anotando, eu fiz a correção aqui do lado. Ah, Eu já anotei aqui do lado certinho a correção. sim, você sabe que tem uma lista de WhatsApp, não tem? Sim, então. Mas eu anotei a correção também nessa lista aqui que eu tenho impressa. Aí você já reparou que de vez em quando tem uns alunos que manda a seguinte mensagem: tem algum monitor de plantão? Aham. Aí sempre tem um de plantão lá, sei lá, Gabriela, estou aqui, qual é a dúvida? E aí você pergunta qual, né? Se você está com uma dúvida, você pergunta. Como que é para achar o Y máximo, que eu nunca ouvi falar disso, né? Aí o monitor vai falar, vai naquele vídeo que o Alberto fez sobre cinemática, que ele está deduzindo lá uma expressão do Y máximo relacionado com X máximo, né? Entendeu? Então, no caso de não saber como fazer, pergunte, né? Pergunte. Vai um Tá, aviso tudo para bem, todo tudo mundo bem. aqui, vai um aviso para todo mundo aqui. Eu já falei, né? Mas é bom ficar relembrando, né? Não basta você entregar as suas tarefas. Se você entregar tarefas sucessivas com péssima avaliação, significa você não está interessado em aprender, em progredir, em melhorar. E a gente não quer perder tempo nem dinheiro do governo com pessoas que não querem aprender, não querem melhorar. Tá? Então, fica aí o alerta a todo mundo. Vocês estão aqui para aprender, para melhorar o tempo todo. Não pode insistir, não sei, vou fazer de qualquer jeito, porque o que importa é entregar. Não, 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 não. A gente olha a avaliação. Avaliação péssima, 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 péssima. Adeus. Né? Passa a bolsa para outra. Né? Não estou criticando você nesse momento. Estou falando para todo mundo, alertando a todo mundo. Tá? Que tem Tá. recursos, né, Uhum. para você pedir ajuda. Mas, claro que a ajuda nem sempre está ali de imediato. Por isso, não deixe para fazer suas tarefas no dia que tem que ser entregue. Faça antes. E aí, se der alguma dúvida, tem como pedir ajuda. Tem como conferir com os coleguinhas, né? Entendeu? É ou não é, Valentina Entendi. Vieira? Certo? Certo. Ok. Completando aí para baixo. Foi o que o Alberto falou. Você escreveu ali as equações e não fez as contas. Aí, Alberto, era desse aqui que você estava falando, né? 28,63 vezes raiz de 2 sobre 2. Cara, isso aqui não é uma aula de matemática para você deixar dessa maneira, né? É sobre foguete que nós Uhum. estamos falando. Então, faça as contas, né? 9,8 dividido por 2. O que você vai deixar indicado? Né? Faz a conta, entendeu? Tá. E Uhum. aí, a última interrogaçãozinha, que negócio é essa? A resposta é interrogaçãozinha, seu Rodrigo? Joaquim. Não, professor, eu não... Da primeira aula, eu não participei da primeira aula porque eu não tinha recebido a circular, né? Por e-mail deu um problema, não sei o que aconteceu, aí eu não recebi a circular. Inclusive, eu queria até perguntar isso. Eu não recebi a circular 1 e nem a 3 por e-mail, aí eu tive que pedir para outra pessoa me enviar para eu conseguir fazer. Aí eu não sabia que no grupo, eu nem sabia que existia grupo. Eu não tinha recebido nenhum link, nem nada. Aí eu não sabia que podia perguntar no grupo os monitores questão assim.
Aí eu Perguntar pode, só não pode querer que eles respondam para você como que é, Não, qual é o lógico, valor da lógico. resposta, entendeu? É, Eles sim, orientam, né? sim, Né? sim. Tá. Às vezes acontece não receber o e-mail, mas lembre-se que a gente compartilha aí no WhatsApp também, entendeu? E Uhum, fique esperto, porque o que a gente quer aqui é gente esperta, entendeu? Esperta no bom sentido, não no sentido de ser espertalhão, no sentido de querer levar uma vantagem sobre os outros. Esperto é o cara que gosta de aprender, é por isso que você está aqui, né? Ok, mas todo erro de um serve de exemplo para os outros não cometerem os mesmos erros. Muito bem, Joaquim, obrigado pela apresentação. Vamos ver se a Emanuele deixa achou eu agora. fazer um comentário, Renali. Fala, Alberto. Só fazer um comentário aqui. Ah, agora que caiu. Ah, não, tá me ouvindo? Consegue me ouvir, né? Tem. É que é o seguinte, pessoal, ó, é importante, essa é uma excelente oportunidade, inclusive, para você tirar dúvidas que normalmente você tem vergonha de tirar em sala de aula, ou não teve oportunidade devido à pandemia, enfim, em diversas situações. De uma conta como aquela que você não sabe fazer, pergunta para mim, procura um monitor, eu tenho certeza que eles vão te ajudar com essas coisinhas assim, entendeu? A hora é agora de você ter essa oportunidade de dizer, olha, eu não sei fazer esse passo bem aqui, não trava e deixa de fazer toda uma questão que você não sabe fazer aquela bobagemzinha ali. É hora de perguntar para isso mesmo, eu não sei, é bobagem para um, mas para você não é importante. Então, tenha dúvida, pergunte, porque são essas coisinhas que vai te ajudar não só a resolver o problema daqui, como a resolver teu problema da tua vida acadêmica. Já aconteceu de aluno chegar para mim de dúvida boba, chegou com a questão de uma fração que não estava sabendo resolver. Eu dei a dica para ela e a pessoa foi embora, pronto, daí em diante respondeu todo o resto. Então, assim, é muito melhor você chegar com essas dúvidas, por mais boba que seja, do que você chegar e não responder a questão, entendeu? Não responder a questão passa muito uma mensagem muito mais negativa do que você nos procurar com vergonha, o que quer que seja, para a gente ajudar. Tudo bem? Somos totalmente receptivos, os monitores são orientados a tirar esse tipo de dúvida com vocês. Eles têm toda boa vontade, é um pessoal que quer fazer, o que eles não querem, eles não gostam é de ver aluno que não quer nem saber, só quer entregar, entregou, vai lá, embora, tudo esses aí, eu mesmo já orientei, mete a navalha, porque esses aí não querem aprender, só querem cumprir tabela. Não é o caso aqui, aqui você quer aprender. E para isso passa por esses pequenos detalhes, entendeu? Então é isso. Ok. Joaquim, pode parar de compartilhar a tela aí, por gentileza? Aí, ô, Nahaíra, está por aí ainda, Nahaíra? Ô, Nahaíra. Oi, eu vou tentar mais uma vez. Mas eu Agora, já não, já fala volto para. Não, primeiro explica para nós, como é que a gente chama você? Nahaira ou Nahaíra? na Raira, não é na Raíra. Nahaira, tá bom. Ok. Consegue compartilhar? Consegue? Eu vou ver se eu consigo. Mas a única questão que eu errei foi a terceira, que eu ainda não consegui compreender ela e eu fiz de outra maneira. Eu vou perguntar para o professor como ele para ensinar bem essa questão da terceira. Mas eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Tá bom. Está aparecendo, certo? Tá aparecendo, tá um pouquinho pequeno, assim, tal. Parece que está Eu compartilhando estou o pelo celular. celular. Eu peço até desculpa. O computador aqui não deu certo, mas eu estou pelo celular. Certinho. Aqui, a capa, É, estamos vendo a capa. as questões.
Está dando para ver assim de longe. De longe está bonito. Deixa ele lá no modo paisagem, o Luiz Felipe está falando, o Nahaira. Vê se melhora um pouco. Se deitar o celular, não melhora, não? Ah, boa ideia aí, do Luiz. Agora ficou melhor. Agora você vai segurar o celular devagarinho, né? Deixa paradinho aí. Bem, vocês já ouviram o nosso comentário, já fizemos esse tipo de comentário, né? Que o ideal é sempre você partir da equação literal e substituindo os valores dados, né? E também você não se preocupou com casas decimais, entendeu? Então, Alberto, acho que vamos ter que dar uma aula para ele só sobre a questão aí de propagação de erros e medidas, etc, etc, né? Tá? Você está chamando de AMX. Calcule a que distância foi o foguete dele quando lançado ao longo de 45 graus. Aí você colocou A, índice MX. E depois, resposta, a distância foi de 50 metros. Tá? Procurem usar a nomenclatura que a gente tem usado, entendeu? Isso facilita para o monitor corrigir também, né? Se ele se preocupou com casas decimais, tá bom? Roda aí para baixo. Mas escreveu, né? A resposta você escreveu, né? R igual e alguma coisa. Ao invés de colocar no quadradinho, você escreveu. Tá bom, vale também, né? Aí são a mesma distância, ok? Aí tem que achar o x máximo, né? A partir do tempo primeiro. Então, aí no item A, vê bem, você já começa escrevendo 4,12 igual 2 vezes V0, para lá, né? Então, se você quer encontrar o V0, você já isola o V0 na expressão literal, pessoal. Na expressão literal, você tem vários dados, você tem todos eles menos um. Eu quero achar o V0. Então, você passa o V0 lá para a esquerda, né? E o restante que você tem passa para a direita, né? Trabalha literalmente primeiro, né? Encontrou o V0 literalmente, aí você vai substituir os valores que foram fornecidos, entendeu? Muito bem, achou o V0, daí você já substituiu no XM, né? E achou o X máximo ali, 84,6, tá? Com que velocidade você já tem, etc, etc. Vai subindo. Aí você usou uma equação chamada equação de Torricelli, né? Onde o A... Aí que tá, o A é de alcance, o A é de altura, entendeu? Como não é a nomenclatura que a gente usou, a aula que o Alberto deu, né? Esse A passa a confundir o monitor que vai corrigir. Ele não sabe se você está usando A para altura, né? Ou para alcance, entendeu? Claro que no caso aqui deve ser para altura, né? Que é o que você quer encontrar, né? Enfim, tem uns detalhezinhos aí que acho que o monitor depois vai, né, detalhar os comentários, tá bom? Vai subindo, né? Pode subir um pouco mais, pode ir. E o último aí que são as equações horárias, que você falou que não sabia fazer, né? Tem alguma coisa mais abaixo disso daí? Não. Não, não, né? Então, esse último aí não foi feito, né? Entendeu? Sim. Porque você tinha que ter substituído o V0, o seno de θ, que foi dado, e o G, né? A variável era o tempo, entendeu? Com todas as expressões, as quatro primeiras, na verdade, 3 delas, né? Porque o V0x não tem dependência com o tempo, né? As outras 3 tinham dependência com o tempo e a última era a equação do y contra x, né? Então, se percebe que vocês têm assim, uma certa dificuldade em manusear equações literais, tá cheio de letrinhas, entendeu? E você tem que se acostumar a manusear as equações literais. Só depois que você resolveu o problema literalmente,
é que você substitui os números e faz a conta, uma única conta no final. Tá? Tá, Mas ok. é isso daí. Estando presente e fazendo, vai aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo. Tá Isso. bom, obrigado, Ana Raida. Tá certo. Pode parar de compartilhar. Ana Raida, pode parar de compartilhar. Aí, alguém quer fazer uma apresentação da sua lista? Ô, Raquel, você está 90 graus assim, Raquel. Raquel Braço. Você está usando o celular. Agora a Raquel ficou virada para cima. Tá certo, Raquel. Alguém quer fazer a apresentação? Romeu Chaves! Eu sabia que você ia ser um voluntário. Eu E posso se não apresentar. fosse, eu ia escolher você, viu, Romeu? Ainda bem que você se apresentou. Muito bem. Apresenta aí a sua lista, Romeu. Ô, Romeu, quantos anos você tem mesmo, Romeu? 14. Em que série? Agora, 2023, estou na primeira série do ensino médio. Na primeira série do ensino médio? Muito bem. Tá, tem uma identificação lá em cima, né, do programa, o nome dele, lista 2 de cinemática, vai rodando aí. Porto Velho, Rondônia, é isso daí. E está aí o primeiro exercício. Espera aí para a gente dar uma olhadinha e tal, né? Letra de forma, grandona, ocupando a linha, né? Se quiser comentar, pode comentar, Rodrigo. Aqui eu deixei em letra de forma porque a minha letra cursiva não é muito bonita, fica uns garranchos meio esquisitos. Eu prefiro deixar em letra de forma, que fica mais legível. Aí eu fiz um desenho aqui da trajetória, mais ou menos. Sim. Aí fui fazendo a equação aqui. Eu só esqueci de falar, até o senhor comentou na reunião passada, se eu não me engano, que é primeiro isolar. Aqui, no caso, já estava isolado, né? Sim. Mas outras, eu não isolei o resultado final. Aí, eu primeiro coloquei os números para depois isolar. Certo. Aí, que eu também deixei em 2 casas decimais. Eu esqueci de colocar só 1. Aí, que é a mesma coisa. Sim, calma aí, falando muito rápido. Espera aí, a gente vai dar uma olhadinha aí nas suas contas aí e tal. Aí era para fazer o quê? Calcular de novo, né? O que era? O tempo, né? Não, o alcance. Aí que eu também não coloquei como X máximo, eu coloquei como delta S. Delta S? O Alberto usou delta S na apresentação dele? Não usou. Aí eu colocar o X máximo na... Sim, senhor. Sim, senhor. X máximo. Todo mundo, preferencialmente, usar a nomenclatura que a gente está usando, tá? Tá, cadê? Aí que a letra D eu deixei digitada mesmo. Você digitou. Tá certo. Tá. Que é questão 2. Sim, era baixar o X máximo, tinha o V0 e fechou. Tá, ok. Delta T? Aí A gente não usou delta T em lugar nenhum, a gente usou T mesmo, né? Tudo bem, né? Dá para entender, né? Aqui eu usei aquela fórmula mais simplificada, como o lançamento era de 45, só ficou diferente de 45 graus na letra D. Aí eu já deixei simplificado. Certo. Tá. Tem uma equação particular, né? Para o 45 graus, ela fica simplesinha assim. Tudo bem. Aí que eu coloquei tempo de voo, coloquei delta T de novo. Sim, aí faltou uma casa decimal no tempo, né?
Eu deixei arredondado, que eu acho que o resultado tinha dado 0,0 alguma coisa. Aí, quando estava Sei. dando 0,0, eu estava deixando sem vírgula. Podia ter escrito 5,0, você entendeu? Porque 5 e 5,0 são diferentes, tá? Para alguém que está medindo coisas. Entendi. Ok? Aí que as equações as equações horárias e a equação da trajetória. Aqui normal, que eu deixei a velocidade em metros por segundo em quilômetros por hora. Aqui eu também não coloquei a unidade de medida, foi outro erro que eu cometi. Deixei só aqui 24,7 menos 9,8T. Sim, isso também está correto, tá? O Alberto sugere, né, colocar as unidades para evitar algum erro, né? Mas deixar dessa maneira também está correto, tá? Fica implícito que você está usando aí o Sistema Internacional de Unidades, tá? Metros, segundo, né? E assim por diante, tá? E, por fim, né? E outro erro aqui também foi que o Alberto até tinha comentado na resolução da lista 1, que é deixar em decimal tudo. E na lista 1, o x ao quadrado, o coeficiente, eu tinha deixado na forma de fração. Aí eu não repeti o mesmo erro, só que eu repeti aqui no x. Coloquei raiz de 3. Raiz de 3. Sua calculadora não calcula a raiz de 3, Romeu? Eu acabei esquecendo. Mas, Romeu, o y era igual a... O coeficiente na frente do x ao quadrado era negativo. Aí é porque... Acho que eu também tinha esquecido de colocar o negativo. O negativo ficou pequenininho aqui do lado do sinal de igual. Não estou enxergando, não. Se eu não estou enxergando, eu vou dar errado, entendeu? Entendi. Isso vale para todo mundo. O sinal de menos tem que ser bem visível. O sinal de mais ser bem visível, né? Porque você mesmo, numa resolução, pode não ver esse sinalzinho e esquecer dele e aí fazer um erro, né? E quem vai corrigir também pode não ver, passou rapidamente por aí, botou tudo positivo aqui, dá errado, né? Então, cuide bem dos seus sinais, pois quando você não cuida bem dos seus sinais, pode acreditar, você vai errar nas contas, né? O sinal muda totalmente o resultado. Exatamente. Somar 1 e subtrair 1 são coisas diferentes. Então, às vezes, você está lá mais 1, coloca menos 1, confunde, Sim. dá um resultado diferente. Exato. Muito bem, mas tá bom. Fora esses detalhezinhos, tá bom. Obrigado aí pela apresentação. Coloquei delta S ao invés de x máximo, delta T ao invés de T máximo. Sim. E coloquei o sinal de negativo ali muito pequeno. Exatamente. Mas na próxima vai ficar muito bom. Na próxima a gente vai fazer o seguinte, olha, como a gente é muito bonzinho, acho que a gente vai dar uma outra lista 3 aí, talvez com 2 problemas. Mas, assim, vai ser uma lista, assim, para opcional. Então vai fazer quem quiser. Tá? Mas só que vai ter um detalhezinho. Quem não entregar vai ficar com 0. É opcional. Mas quem não entregar vai ficar com 0. Gostou, Sara? E aí vai ser a chance de todo mundo fazer uma lista lindíssima de cima e embaixo, né, Romeu? Não apertando o sinalzinho de menos, não botando um delta T, nem A, nem H, usando a nomenclatura que a gente está usando, né? Entendeu? E fazer uma boa apresentação, né? Tá? Ok. Então, vocês estão fazendo a lista 5, né? Quer dizer, a circular número 5. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar aqui também, né? Vocês têm que ver um filme. Ver um filme primeiro, antes de lançar foguete. Segurança em primeiro lugar, né? É a primeira tarefa dessa lista 5, né? Dessa circular 5.
tá? Depois você tem que fazer os lançamentos dos seus foguetes do nível 1. Professor, já estou no ensino médio. Sim, não queremos que ninguém morra, né? Vamos aprender segurança já lançando o foguete do nível 1 primeiro, né? E você vai ver que tem uma certa dificuldade em você atingir, fazer o seu foguete pousar numa certa distância, num certo lugar. Como eu escrevi lá na circular. Foguete é um veículo de transporte, onde ele transporta alguma coisa de um ponto a outro, né? Todo foguete é projetado para realizar uma tarefa, né? E tudo bem que na Mostra Brasileira de Foguete a tarefa é ir o mais longe possível, mas isso é outra história. Aqui não, vocês sabem que você tem que projetar o seu foguete, fazer um lançamento para ele ir a 20 metros, né? Então, você vai fazer vários lançamentos, né? Medindo o tempo, distância direitinho, né? Como está escrito lá, né? Na tabelinha e tal, né? E mais adiante vocês vão fazer análise desses dados. Por isso, organizem muito bem os dados. Tudo digitadinho, de preferência já no Excel. Tudo bem, se quiser fazer no Word, depois você pode fazer um Ctrl+V, Ctrl+C lá no... Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para o Excel, né? Tá bom? E corrida espacial. Tem 2 vídeos, para vocês verem nesse longo feriadão de carnaval, né? 2 vídeos sobre a corrida espacial, né? Os primórdios da corrida espacial, né? Espero que já tenham visto. Vão tomando nota. Cada 10 minutos, para e toma nota do que se passou. Aí fica fácil fazer o resuminho, né? Tá bom? Alguma dúvida? Feriado já acabou, professor. Pois é. Sabe que eu nem vi o feriado? Nem vi. Fiquei trabalhando direto aqui, né? Pois é. A base fica com 120 PSI, né? Tipo um pneu de carro é 30 PSI, se não me engano. Sim, senhor. Pneu do carro, quando eu estou com pouca carga, na minha Zafira são 30 PSI. Quando está carregada, 42 PSI. Acabei de colocar hoje, 42 PSI. No caminhão, não sei, né? Eu nunca vi pressão no pneu do caminhão. Tá? Mas de carro é dessa ordem, 30, 40. Né? E mais adiante a gente vai estar pressurizando foguetes aí com 100 PSI. Né? E essas coisas explodem. O Romeu viu o foguete explodindo lá na jornada de foguete. Ele foi, Romeu? Né? Explodem. Então, E até no segundo dia, se eu não me engano. Pois é. Faz um barulhão, é um barulho muito alto. Acho que eu estava lá na raia 9, o foguete explodiu na raia 2, fez um barulho absurdo. Exatamente. Mata a gente de susto. Né? Bem, tudo bem. Morrer de susto, a gente não morre, não, né? Mas quem está lá perto pode se machucar, porque voa partículas do foguete, tá? Lançar foguete desse nível é algo muito delicado, escreveu aqui o Romeu. O fabricante garante. Não acredito no fabricante, o seu Alberto. 120 PSI é garrafa nova testada. Depois Canário, vai para a rua, meu amigo. Canário, deixa eu explicar ao pessoal aqui. Eu estava escrevendo antes, que diz o seguinte, olha, não ultrapasse os 100 PSI. O fabricante recomenda até no máximo 120, mas não vamos chegar a esse período aí, por quê? Porque tem várias situações. O cano de PVC pode estar mal construído, ele pode ser velho, pode estar trincado. Então, se você vai nesse limite, você está correndo um sério risco. Isso vira como se fosse caco de vidro, porque ele se fragmenta de forma muito irregular. Então, sai pontas, tudo. Então, nunca ultrapasse os 100 PSI. Não faça isso, porque é arriscado demais, e se der algum problema, ninguém vai poder te socorrer com garantias de indenização, porque o fabricante tudo, ele não quer saber. Por quê? Porque você não está seguindo as recomendações de segurança. E, acima de tudo, nada de comprometer a sua própria saúde e sua integridade física, ok? Então, deixa essa curiosidade para depois, já sabe como é que é, não passe de 100, até porque não vai precisar, né? Não passa de 100 PSI, essa é a recomendação. Sim, a gente está começando com pequenas distâncias, com um foguete bem simples,
Claro que nós vamos levar vocês até o nível 5, que é foguete propelente sólido, não é? Vocês vão passar pelo foguete do nível 3, pelo foguete do nível 4. As distâncias serão cada vez maiores, o seu foguete cada vez mais pesado, então você vai ter cada vez mais energia. O seu foguete não vai sempre a 20 metros, não. A gente vai colocar você lançando o foguete cada vez mais longe. Então, vai aumentando essa pressão sobre o foguete, que é sobre de garrafa PET, que o Roberto está falando. Então, no momento adequado, você vai ler alguns artigos só sobre o estudo de pressões em garrafas PET. Você vai formando uma ideia bem mais realista sobre essa problemática. Porque existem diferentes fabricantes de garrafa PET para diferentes produtos, né? Uma água sem gás, por exemplo, uma garrafa que não resiste a nenhuma pressão, né? Última perguntinha do Romeu, antes da gente ir embora. Fala, Romeu. Professor, não é uma pergunta, mas uma recomendação aqui. Não uma recomendação, mas um alerta, né? Que foi o que o Alberto falou. Às vezes o cano nem está com defeito de fabricação, mas na hora de colar, você não encaixou aqueles 15 milímetros que entra na junção, encaixou um pouco menos e acaba que a cola não aguenta, entendeu? E estoura. É um perigo. Ainda mais que cano de PVC é duro, é um negócio que o PVC se aguenta sem PSI, a hora que explodir, vai com uma energia boa. Vira uma granada, é isso aí. Por isso que vai ter que estar usando EPI, entendeu? Ok, pessoal. 21 horas e 36 minutos, vamos encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos. A presença já foi coletada lá no início hoje. Se você chegou atrasado, meu amigo, está com a sua ausência registradíssima. Sim. Às 20 horas eu pedi, rejeita aqui a sua presença. Não, 20 horas e 5 minutos. Rejeita aqui a sua presença. E depois, acho que era 20 horas e 10 minutos, eu falei, fim do registro da presença. Chegou depois disso, poxa vida, está com uma falta garantida aqui. Ok? Nos vemos na próxima reunião Zoom, acho que, sei lá, dia 4, dia 3 de março, né? Por ali. Dia 4 de março, né? 4 de março, se não me engano, né? Tá, não, né? Circular. Ok, obrigado pela presença de todo mundo. Tchauzinho, tchauzinho, todo mundo. Tchau, 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 todo mundo. Tchau, Valentina. Tchau, Romeu. Tchau, Raíra. Na Raíra. Tchau, professor. Até a próxima reunião. Boa noite, professor. Boa noite, Raíta. Boa noite, Taila. Fernanda. Boa noite, tchau, tchau. professor. Tchau. Ô, professor, canalha. Fala, Bindeu. Carlos Ferreira. Uma pergunta. É que eu participei da primeira turma da jornada de foguetes ano passado e fiz esse foguete. E o senhor tinha falado sobre a relação da altura da aleta com o comprimento total do foguete. Como que eu posso descobrir essa relação? Eu não falei sobre isso, não. Falou. Durante a fabricação desse foguete. Não falei sobre a relação entre o comprimento do corpo do foguete e o tamanho da empena. Comentei, talvez tenha comentado, sim, né? Uhum. Que se a empena for muito pequena, não serve para muita coisa, né? Se for muito grande, atrapalha, né? Aí, cara, você pode ver o desempenho desse foguete usando o Open Rocket, né? Você coloca um motor qualquer no foguete, você desenha ele com as dimensões parecidas com a que está aí na sua mão, né? A massa na ponta, você pode colocar quanta massa você quer, deixar o formato aí parabólico, como está aí na ponta. Então, esse é um foguete que é bem simples de você desenhar ele no Open Rocket, né? Que é um cilindro, né? E uma pequena pontinha parabólica que está à disposição de você pegar no Open Rocket e colocar, né? E as empenas, você pode mudar lá no Open Rocket à vontade. Você vai redesenhando ela, esticando para lá, para cá, mudando a posição dela. E aí ele vai calculando a que altura o foguete vai à medida que você altera alguma coisa. Isso é muito legal, entendeu? Mas não tem uma equação, não, para você dar o tamanho da empena em função do comprimento do foguete. Eu não conheço, não, tá? Bom, obrigado. O Open Rocket eu já estou usando Deixa eu só... Tem um pessoal também. Fala, Alberto. Tem um
grupo americano que eles dizem o seguinte, eles têm uma relação experimental que já fizeram várias demonstrações, mas para foguete a combustível sólido, que o diâmetro, a largura da tua empena, ela tem que ser equivalente a aproximadamente 1,5 diâmetro do teu foguete. Diâmetro, não é nem altura, tamanho, não. É o diâmetro. Diz que as empenas que têm o tamanho, que é 1,5 vezes o diâmetro do teu foguete, eles são melhores no rendimento. Isso é um dado experimental, ok? Mas não Aham. por simulação, nem essas coisas, não. E se quiser, depois eu posso te mandar o link, me cobra que eu te mando um Aceito, link aceito. É 1,5 onde vezes o diâmetro do foguete. o foguete, entendeu? Aí Aham. é isso. O Então, Open Rocket, experimental. Vale para eles. Para este caso aqui, de papel, pode ser que não vale. Então, o ideal, vai no Open Rocket, vê o que é que dá, entendeu? Você sim, vai... sim, é que eu tô usando o Open Rocket pro foguete de 2 estágios do propelente sólido. Aí eu tô pesquisando mais a fundo também. Muito bem. Entendi. Muito obrigado. Disponha. Boa noite. Tayla, quer falar alguma coisa? Tayla, Nicole? Isso. Eu estou com umas dúvidas aqui sobre a atividade do lançamento, que eu vou executar esse final de semana. Aí eu marquei até para eu poder ter um espaço, né, para fazer, um espaço que dê para ter segurança, né? Aí eu queria entender mais ou menos se eu entendi direito. O foguete é do nível 1, né? E o nível 1 é aqueles foguetes de canudinho, né? Sim, canudinho. Aí a ponta de papel alumínio, essas coisas Como que já quiser. tem. Uma pontinha qualquer, né? Um pezinho abaixo, né? Pode pôr um pouco de massinha de modelar, por exemplo, entendeu? Porque tem que ter um pezinho mais na ponta, lembra aquele negócio de jogar o centro de massa para a ponta? Então, mesmo sendo um canudinho, se você colocar apenas um pouquinho de papel alumínio, você não altera em nada o peso na ponta. E aí o centro de massa fica no meio dele. E aí ele vai dando cambalhota. Né? Você pode até testar. Então, coloca um pezinho na ponta, né? Um chicletezinho, qualquer coisa, né? E, claro, aí, se quiser, um papel alumínio, dando formato ali, etc., né? Mas aí, continua. Sim. Aí, esse foguete de canudinho eu vou colocar na base que eu fiz, né? Da outra atividade. Isso, né? E... Não. Você vai colocar a primeira bucha dentro do caninho de lançamento. A bucha. O quê? Bucha. Tem um link lá. Olha, nesse vídeo aqui, lá da loja que estamos vendendo, eu expliquei como usar a base para lançar o foguete do nível 1. Dentro do tubo de lançamento, você vai colocar um pedacinho de papel higiênico, assim, 3 picotinhos de papel higiênico, amassa, faz uma bolinha, enfia lá dentro. Claro, fecha o registro, né? O foguete vai apoiar em cima do papel higiênico. A gente chama de bucha, que é uma bolinha de papel amassado. Um paninho, um algodão também, entendeu? Porque quem vai expulsar o foguete, quando o ar comprimido for liberado, ele vai empurrar a bucha. E a bucha que vai jogar para fora o canudinho, foguetinho. Agora faz sentido, né? Aí, certo, essa parte eu entendi. Aí, depois, estava dizendo lá também que tinha que pesar o foguete, medir a massa do foguete. Aí, como é um foguete muito leve, um canudinho, né, com a pontinha, é muito leve, aí vai ser gramas, décimos de gramas, aí eu queria saber como é que eu vou achar uma balança com essa precisão aí, porque na minha realidade, pelo menos, o máximo que eu posso conseguir é ir lá no comércio da esquina Essa é a ideia. e aqui. Essa é a ideia. Eu vou lá pedir. Tem o cara, o verdureiro lá, o mercadinho, tem balança para medir os gramas por quilo. Por favor, eu estou fazendo foguete lá com o pessoal do Rio de Janeiro, eu preciso pesar esse foguete aqui, posso colocar em cima da sua balança? O cara do mercado já não me aguenta mais, porque toda vez que eu chego lá eu vou falar de ciência e de astros. Claro, você é futura cientista aí da cidade, você é mais conhecido do que o padre da cidade, entendeu? É isso aí.
Você né? pode fazer a sua balança, né? Se você quiser. Você usar medidores, por exemplo, grão de sal, que tem alguns gramas lá, fazer 2 pratinhos com uma linhazinha pequenininha, e aí você põe o grão de sal, põe o teu foguetinho em cima. Se o foguete for mais pesado, ele desce, né? O grão de sal. Aí você bota os grãos de sal, aqueles pacotinhos sachêzinhos de 5 gramas, de 10 gramas. Se ficar equilibrado, porque você sabe que ele deu 10 gramas. É um desafio aí também, né? Não, ela vai resolver o problema. Mas, ó, pode olhar aqui lá na circular, eu escrevi, olha, nesse link, o professor Patrick até mostra como pesar alguma coisa sem uma balança. Eu vou checar isso. Lê lá, que aí você vai ver o vídeo, você vai ver que ele consegue pesar sem balança. Não, vou então. Vou ver. Mas você vai resolver, você vai resolver. Eu vou resolver. Vai dar certo. Porque a gente se vira mesmo com o que a gente tem. Exato, é isso que... Qualquer dúvida, pergunta para o Roberto aí para os monitores. Tá bom. Ok, um abração. Tchau, tchau.